Queridos, e igual o apóstolo falou, nós estudamos essa mensagem. Então, a mensagem que nós estudamos é sobre parabéns, Jesus. É sobre a gente ser grato a Jesus pelo seu nascimento. E essa é a segunda data mais importante para o cristianismo. Vocês sabiam disso? Porque a primeira é a Páscoa, mas a segunda é o nascimento de Jesus. E eu queria contar essa história sobre, o nascimento de Jesus, que é de Maria. Maria, sua mãe, virgem, estava prometida para José. Só que ela se achou-se grávida pelo Espírito Santo. E José, sabendo disso, ele pretendeu anular o casamento secretamente, porque ele não queria expor Maria. E Deus, sabendo disso, ele enviou, sabendo do pensamento de José, ele enviou um anjo em sonhos. Cuidado quando você estiver sonhando aí. Ele enviou um anjo em sonho para José, falando para ele receber Maria como sua esposa, porque o que ela estava gerando era do Espírito Santo do Senhor. E ele deu até o nome para José, qual era o nome que ele ia dar, que seria o nome de Jesus. E com isso José recebeu Maria como sua esposa, e até o nascimento de Jesus ele não tocou em Maria, ele respeitou Maria e guardou Maria e protegeu, porque nós sabemos que naquela época, uma mulher ficar grávida era um motivo de desonra grandiosa e poderia ser até apedrejada. Mas José guardou e protegeu Maria nesse momento. E sobre a vida de Jesus, como ele nasceu? Primeiro, ele nasceu de uma virgem, ele nasceu por baixo de perseguição, ele nasceu debaixo de rejeição do povo, ele nasceu em um lugar simples. Se nós formos escolher o lugar para nascer e de quem nascer, ele seria a única pessoa, ninguém escolheu aqui aonde nascer, qual a casa, qual a família, ninguém aqui escolheu. Mas a única pessoa que poderia escolher aonde nascer seria Jesus, a única pessoa que poderia escolher. Só que ele nasceu de uma virgem, numa manjedoura, num lugar ali onde estavam animais, igual a gente já foi em curral. Cheiro do curral, ali eu acredito também tinha um cheiro. E ele nasceu neste lugar. Ele nasceu em Belém, numa manjedoura. Ele não tinha, porque ali no intuito não era marketing. Muitos nós, às vezes a gente quer marketing, mas ali o intuito não era marketing, era ali a vontade de Deus que venha prevalecer. E por isso ele nasceu em Belém. Ele poderia pensar assim, não, se eu quero escolher, se a gente fosse inventar uma história de Jesus, qual que era a invenção da gente? Que ele nasceu numa manjedoura, no meio como um curral? A gente nunca iria contar essa história. A gente ia contar uma história que ele nasceu no palácio, uma família ali. Não era assim que a gente poderia pensar? O nascimento do Filho de Deus? Então, mas não, ele nasceu num lugar simples. O que isso prova, queridos? Que Deus vê o que está dentro da gente. Isso aí mostra que ele não é um lugar que mostra o que é a presença de Deus, que mostra a presença de Deus. O que vai transformar a sua vida é o que está dentro de você. É o que você vai colocar dentro de você, não é o que está fora de você. Fora de você é consequência, mas dentro de você é o que vai transformar a sua vida. Amém? Quando Deus fez Adão, ele soprou na narina de Adão para dar vida. Mas Jesus, não. Jesus, ele pegou a semente dele e implantou em Maria. Adão, ele formou, ele fez ali do barro e ele soprou. E ali fez vida. Mas
Jesus não, foi da própria semente dele e implantou em Maria. Esse foi Jesus. Alguém aqui sabe como que Jesus era? Se Jesus era essa pessoa que a gente vê em foto, de cabelos claros, de olhos claros. Você imagina Jesus assim? Vamos ver lá em Isaías 53, 1. Como Jesus era. Isaías 53, 1. Quem creu em sua mensagem e a quem foi revelado o braço forte do Senhor. Ele cresceu diante dele como um broto tênue e como uma raiz saída de uma terra seca. Olha onde ele cresceu, num lugar seco, um deserto, ok? Bem seco, raiz seca, terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência. Olha como que é forte isso. Para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém quem os homens esconde o rosto. Foi desprezado. E nós não tínhamos em estima. Esse era Jesus, a quem você serve, a quem você ama. Ele não tinha majestade, ele não tinha beleza nenhuma. Não é esse Jesus que a gente imagina, não. E lá, eu já fui naquela terra lá, dos judeus, eles eram realmente morenos, mulatos. E aqui a Bíblia fala que ele não tinha beleza, não tinha formosura. Por quê? Que ele nasceu assim, para mais uma vez mostrar para vocês que não é a aparência que importa primeiramente, mas é o que está dentro de você que importa. Jesus não tinha qualquer beleza, ele era rejeitado pelos homens, mas ele era honrado por Deus. E você pode ser rejeitado pelos homens, mas saiba você, se você estiver com Deus, você vai ser honrado por Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Esse era o Jesus. Jesus, por que ele nasceu? Por que Jesus nasceu? Certamente, em Isaías 53, 4, também diz: certamente ele tomou sobre si nossas enfermidades, e sobre si levou nossas doenças. Eu pensei assim, por que coloca enfermidades e doença? Para a gente é a mesma coisa. Não, só que enfermidades fala da alma. Fala do sentimento da alma, corpo. E doenças fala de dores. Estou com dor no pé, isso é doença. Agora, enfermidade não, pode ser depressão, uma enfermidade da alma, ok? Então, por isso Deus colocou ali, o profeta colocou ali enfermidades e doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa de nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. Não é as transgressões e a iniquidade dele, não. É nossas transgressões e nossas iniquidades que ele foi esmagado. Castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Todo o castigo que a gente poderia ter estava sobre ele e nos trouxe a paz. E pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Queridos, ele morreu
pelo meu, pelo seu pecado. Ele morreu pelas minhas dores, pelas suas dores. Não foi por ele. Ele veio aqui na terra para morrer pelos meus pecados, pelos seus pecados, pelas nossas dores. Amém? O que é aquele pecado? Aquele pecado foi contraído lá no Éden. Que Adão ali desobedeceu, Adão e Eva desobedeceu a Deus. Eles poderiam fazer qualquer coisa, só uma. Deus só pediu uma coisa para eles. E eles não conseguiram obedecer, eles foram desobedientes. Por isso entrou o pecado. Não existia pecado naquela época. Imagina se a gente tivesse que hoje sem pecado. Que maravilha que era. Mas o pecado entrou a partir do momento que Adão e Eva desobedeceu a Deus. E Jesus veio aqui para quebrar todo esse mal que Adão e Eva fez por nós. Amém? E Ele quebrou isso. Hoje a gente tem livre acesso a Ele. Hoje nós podemos decidir o que nós queremos entre o bem e o mal, entre a bênção e a maldição. Amém? Ele nasceu por isso. Deus tinha criado o jardim para o homem cuidar. E Deus teve que tirar o próprio homem do jardim pelo pecado. Deus criou o jardim para o homem e Deus teve que tirar o homem lá do jardim pelo próprio pecado. Que nós não sejamos, queridos, pessoas desobedientes. Que nós, esse aqui é um exemplo. O exemplo de Adão e Eva é um exemplo para a gente não seguir. Ser desobediente. E se a gente errar, a gente erra. Mas se conserta e retoma a direção. Não vamos nos perder. Jesus também morreu pelas nossas dores, pelas nossas enfermidades. Ele nasceu, querido. Ele nasceu para ter um relacionamento comigo e com você. Ele nasceu para a gente se relacionar com um ser humano. Ele nasceu e foi num relacionamento saudável. Não foi num relacionamento doente, onde só um lado tem que ceder. É igual num casamento. Quando só um lado tem que ceder, é um relacionamento doente. Agora, ambos os lados têm que ceder. Nós precisamos ceder. Se nós somos casados, tem hora que eu cedo, tem hora que o meu marido tem que ceder. Isso é relacionamento saudável. E muitos de nós achamos que com Jesus, para se relacionar com Jesus, foi um relacionamento doente, onde só a gente que renuncia, só a gente que tem que ceder. Não, ele cedeu primeiro. Ele renunciou primeiro do que nós. E a nossa renúncia, muitas vezes, é para ajudar a nós mesmos. Não é para ajudar a Deus. A renúncia que a gente tem, você acha que é para ajudar a Deus? Ou que é para ajudar você? Não, isso é um relacionamento saudável. Deus renunciou primeiro. A Viva até leu aqui. Ele esvaziou-se de si mesmo, formando em forma de homem. Ele se esvaziou. Ele era Deus, ele estava com Deus, mas ele se esvaziou e se formou. Em Filipenses 2:7, não precisa pôr não. Mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando semelhante aos homens. Ele se esvaziou, ele renunciou primeiro. Por que a gente não pode renunciar? Por que a gente não pode ceder? Porque se ele cedeu primeiro, porque ele quer o melhor para nós. Amém, queridos? E Jesus estava lá no palácio, tranquilo, mas ele viu uma oportunidade de ver que a gente pode ter também o que ele teve, que ele tem. Ele falou assim: eu vou abrir mão da minha vida por cada um de nós. Amém? Ele abriu mão da vida dele lá por cada um de nós. Como que Jesus viveu aqui na terra? Como que Jesus viveu aqui na terra, gente? Como que você acha que ele viveu? Viveu como a gente. Gente como a gente. Vocês viram onde ele foi, a infância dele, onde ele cresceu.
Vocês viram como era a formosura dele. Às vezes a gente fosse na fila da beleza, acho que quase todos aqui, pelo que a gente leu aqui, a gente tudo ia passar na frente de Jesus. Pelo que a gente leu aqui, eu acho que a gente ia passar. Mas o que importava maior é o que estava dentro dele. Vocês viram o que ele fez por cada um de nós. E por isso, ele está sentado lá, diante do trono hoje. Amém? Pela formosura interna que ele tinha. Amém? Ele teve emoções como nós temos. Ele teve fraquezas, mas não cedeu em nenhuma delas. Ele sentiu dores, como a gente sentiu. Ele teve amigos, ele teve familiares. Ele ajudou, né, com o seu pai lá na carpintaria. Se vocês não sabem, José era carpinteiro. E eu creio que ele ali, ele ajudou José. Porque pelos judeus, para conseguir a maturidade, as meninas com 12 anos. Tem alguém aqui com 12 anos? As meninas com 12 anos, elas atingiam a maturidade. E os homens com 13 anos. Eles já passavam a ser responsáveis pelos seus atos. Imagina, criança, para a gente é criança, mas para os judeus não é criança não. 13 anos para eles já são responsáveis. E eu estive lá em Israel, acho que até o Luciano, minha mãe, lembra? Que a gente lá como é que chama? Lá no Muro das Lamentações, teve uma época lá que estava tendo, a gente viu, estava tendo uma festa, a gente foi ver, vocês estavam lá nessa época? Estava tendo festa, a gente foi ver, ele estava celebrando o menino que estava completando 13 anos. É um momento de festa para eles. E eles passam a ser responsáveis pelos seus atos. Mas Jesus afunila o ministério dele com 30 anos de idade. Com 30 anos de idade, afunila igual um melita, filtro melita. Vai afunilando ali o ministério dele com 30 anos. Queridos, um Deus que se fez homem, ele não poderia ter vindo já com 30 anos, que foi quando ele iniciou o ministério dele. Um Deus, ele poderia, já vou chegar ali com os 30 anos. Ele falou, não, vou começar lá do ventre, igualzinho nós. Vou sentir tudo que eles sentiram. Ali é o momento de que Maria chorou, porque a gente grávida, a gente chora à toa. O momento que Maria chorou, ele sentiu todos o momento ali de ter vontade de mamar. Tudo isso ele sentiu. Mas ele poderia ter nascido aos 30, ter vindo na terra aos 30 anos. Mas não, ele quis sentir tudo que nós sentimos. Todas as emoções, todas as dores, ele quis sentir. Ele estava disposto a perder para nos salvar. Ele esteve, né? Ele esteve disposto a perder para nos salvar. Ele quis sentir nossas lutas. Os magos, né? A gente sabe que os magos foram lá no nascimento de Jesus, foram os magos a adorar Jesus. Se fosse um profeta, eles iam honrar. Mas adorar é somente Jesus que eles adoraram. E os magos, eles levaram ouro, incenso e mirra. Tudo tem propósito. Sabe você, queridos? Tudo tem propósito. Tudo que está na Bíblia e aconteceu foi com um propósito. Por que o ouro? Porque o ouro era o bem daquela época. Era o de melhor que eles tinham naquela época. O incenso falava de caráter profético, porque era um profeta que estava nascendo, Jesus. E a mirra servia para ungir para quem ia morrer. Então, cada um tinha um propósito. Os magos sabiam que ele estava nascendo para morrer pelas nossas dores, pelos nossos pecados, pelas nossas aflições, por mim e por você. Os magos sabiam disso e ele levou.
Queridos, eu vi até um documentário que os reis, o sacerdote da época, que lia muita Bíblia, entendia muito da Bíblia, eles sabiam que ia nascer. E que Jesus estava para nascer, mas eles não procuraram, não foram atrás. Mas os magos foram até lá e viu uma estrela e eles foram em direção a essa estrela para honrar Jesus. Está atualizando meu iPad aqui, olha só. Voltou. Vamos lá, aqui. Queridos, o quarto agora. Como começou o ministério de Jesus? Com 12 anos de idade. Com 12 anos de idade, Jesus já começou a mostrar a sua missão, o seu chamado. Ele estava lá perante os mestres da lei. E ele começou a fazer pergunta, ele começou a questionar, ele começou a dar resposta. E os mestres da lei ficaram admirados pelo entendimento e a resposta deles. É igual aí as professoras que cuidam das crianças, eles começam a ver já o entendimento de cada criança. E eles lá ficaram admirados. Ali viu que ele tinha, um chamado, uma missão. E o ministério de Jesus começou com pessoas que não tinham nada a ver com a igreja. Vocês sabiam disso? Ele começou o seu ministério com pessoas que não tinham nada a ver. Aonde que ele foi? Aonde que Pedro estava? Pescando. Pedro, João, Pedro, Tiago, a musiquinha das crianças, Pedro, Tiago, João, eles eram pescadores. Ele foi aonde? Aonde as pessoas estavam trabalhando. É lá que ele foi buscar as pessoas para o ministério dele. Mateus era cobrador de impostos. Trabalhava para o governo. Tomé era um incrédulo. Judas é aquele que ia trair. Então ele não escolhe, ele não faz acepção de pessoas. Ele escolhe preto, branco, rico, pobre, a prostituta, a pessoa que está no vício. Ele vai lá e transforma. Eu até coloquei aqui, quem estava domingo aqui, no ato profético do apóstolo, que Deus usou ele para lançar o manto de Elias. Todos acho que estavam aqui. Aqui caiu, igual eu falei, tudo tem propósito, viu? Viu, Anderson? Tem propósito. Então, ele lançou aqui e caiu na mão do Anderson. E lá em Cruzeiro também, o apóstolo também fez isso. Porque tem coisas que Deus permite que acontece aqui e lá. Tem coisa que é só para cá e tem coisa que é só para lá. Amém? Mas isso Deus, aqui foi na ministração, ele sentiu de fazer isso e lá Deus também permitiu. E ele fez isso lá também. E quando ele fez isso, caiu na mão de um jovem. E quando caiu na mão do jovem, eu vi a mãe dele chorando. Aí depois a mãe dele veio falar comigo. Eu procurei a mãe dele e falei por que ela estava chorando. Ela falou que ela costuma orar na madrugada. E naquela madrugada, ela estava orando. Deus falou para ela que ia levantar um profeta da sua família. E o apóstolo lançou ali aquele véu e caiu na mão desse menino. Tinha mais de 200 pessoas lá, gente. E a gente nem conhece direito esse menino. Então, tudo tem um propósito. Tudo tem ali um agir de Deus. Então, a gente tem que estar sensível a ver o propósito de Deus, ao chamado de Deus. E Ele escolhe pessoas como eu e você. Basta a gente estar disposto e se dedicar. Não é achar que vai cair tudo de mão beijada, não é ir em direção a que Ele estava direcionando, amém? Jesus não foi buscar as pessoas nas sinagogas. Jesus foi buscar nas ruas,
nas casas, no trabalho. Amém? Por isso que eu e você temos que falar de Jesus. Aqui é o momento da gente se alimentar. Mas lá fora é o momento da gente semear e falar de Jesus na escola, no trabalho, na farmácia, na padaria, no supermercado. A gente tem que semear, queridos. Hoje está difícil, a gente está ali semeando ali a semente de Jesus. Lança a semente, porque a gente vai no supermercado, tem pessoa no celular. A gente vai na padaria, às vezes a gente também está no celular. Na fila a gente fica no celular. Mas às vezes tem pessoas ali do lado que você pode falar de Jesus. Lançar a semente. Então não perca a oportunidade de lançar a semente. Vamos fazer como Jesus, como Ele te chamou, como Ele escolheu Pedro, José. Vamos fazer como Jesus, vamos lançar a semente, deixa Deus fazer a parte dele. Amém? O primeiro milagre de Jesus foi numa festa. E hoje é um dia de festa. Amém? Porque hoje é o nascimento dele. Ele transformou a água em vinho, numa festa, num casamento. E Jesus era cercado de muitos afazeres. Não é pessoa que estava ali à toa. Deus não fica chamando pessoa à toa. Ele chama pessoa que é trabalhadora e que tem coração. Pessoa que é dedicada e que tem coração. Amém? Viveu com muita perseguição. Ele era disciplinado. Não negociava a missão. Não negocia a missão. Não seja como Esaú, que negociou a missão com um prato de lentilha. É Esaú mesmo, né? Esaú e Jacó, isso. Não seja como Esaú, que negociou com um prato de lentilha. Seja como Jesus, que não negocia a missão. Não negocia o propósito. Seja intenso. Ele era intenso, ele curava, ele libertava e ele ensinava na mesa. Por isso que é muito bom nós famílias às vezes sentar à mesa. Senta à mesa, alimenta, é o momento ali de ensinamento. Amém? Ele sentava à mesa, o almoço, se vocês não sabem, o alimento de Jesus, na hora que ele sentava à mesa, eram umas 3 horas para comer. Lá na época eles falaram, eram umas 3 horas para ele comer, porque eles iam comendo e conversando, não é a gente ali que 15 minutos já está cheio, não. Eram umas 3 horas. 5º lugar, queridos, por que ele morreu? Ele morreu, já falei aqui, pelos nossos pecados. Ele morreu para nós termos o livre acesso ao Pai, porque o véu foi rasgado. O véu foi rasgado. Hoje nós temos o livre acesso de Jesus. Hoje você pode falar com Jesus qualquer hora, qualquer momento. Nós temos o intercessor, que é o Espírito Santo do Senhor. Naquela época não existia o intercessor. Antes de Jesus não existia o intercessor, o Espírito Santo do Senhor. E às vezes ali eles buscavam a Deus, eles falavam com Deus. Eles iam lá, faziam sacrifício no monte. Às vezes Deus dava um sinal, mas às vezes Deus não dava o sinal. Às vezes demorava anos para Deus dar um sinal, ou não dava o sinal. Hoje a gente tem o Espírito Santo dentro de nós. Nós temos Jesus dentro de nós. A gente só tem que estar sensível a ouvir a voz dele. Amém? Como que a gente fica sensível a ouvir a voz dele? Renunciando a nossa carne. Vai orar, vai ler a Bíblia, vai jejuar, que você vai ver que você não vai ouvir Deus. Amém? Para dar uma vida em vida e abundância. Ele morreu para nos dar uma vida em abundância. Para nos levar à vida eterna. Ele nos amou primeiro. Porque coisas novas acontecerão na nossa vida. Amém? Coisas novas, Deus tem coisas novas para você. É em 2 Coríntios 5,14. Eu não vou ler aqui, mas fala. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura. As coisas antigas já se passaram, eis que surgirão coisas novas. Então saiba você que se você continuar
prosseguindo, caminhando, Deus tem coisas novas para você. Deus é santo, Deus é separado, Deus é infinito, Deus é soberano. Ele é soberano, Ele sabe o que cada um aqui está passando. Amém? Ele morreu, queridos, para se relacionar comigo e com você. Relacionar, igual eu falei, é mão dupla, dos dois lados, porque Ele já morreu por mim, já fez o sacrifício por nós. Agora a gente tem, e o sacrifício que às vezes a gente faz é para melhorar, nós nos melhorarmos. Amém? Ele morreu por mim para se relacionar comigo e com você. Antes da vinda de Jesus, no Antigo Testamento, era muito difícil a gente se relacionar com Deus. A gente conseguia entender Deus. Porque era muito difícil entender Deus. Mas depois, é porque nós somos criaturas de Deus. Nós somos o personagem de Deus, como um personagem de um filme. Éramos personagens de Deus. E para a gente se relacionar com Ele, a gente entender a Ele, a gente tem que ler a Bíblia, a gente tem que entendendo como Deus é. Mas, no Novo Testamento, Deus decide entrar na história. Você sabia disso? No Antigo Testamento, Deus ali, Ele escrevia a história. Mas no Novo Testamento, Ele decide entrar na história. Amém? O Natal, o que é Natal, querido? Natal é o Criador da história, que é Deus, entrando na história para fazer-se conhecido por mim e por você. O Natal é o Criador Deus, entrando na história, o nascimento de Jesus, para nos tornar-se conhecido por Ele. Amém? Vocês entenderam isso? Porque Ele via que era impossível a gente se relacionar com Deus que a gente não entendia. Quem já assistiu aí o filme Marvel? Né? Quem era o criador ali, escrevia. Sempre ele aparecia de alguma forma, o criador do filme Marvel. O senhorzinho ali, ele parecia entregando uma pizza, ele não falava nada. Ele parecia entregando uma pizza, ou parecia ali vendendo alguma coisa na rua, mas ele aparecia e sumia. Então a gente conhece ele, mas os outros filmes que outro criador a gente não conhece, porque ele não entra na história. Só se você buscar hoje no Google, mas você não conhece. Agora, no nascimento de Jesus, Deus escolhe entrar na história, participar da história. Ele coloca o Filho dele aqui na terra. Amém? Natal é Deus dando a oportunidade da gente olhar para Ele e conhecê-lo. Você quer conhecer Jesus? Olha para Jesus. Você quer conhecer Deus? Olha para Jesus. Amém? Se relaciona com Ele. Ele é a pessoa de Jesus. Por que desse nascimento? Porque foi o jeito da gente conhecê-lo. O nascimento de Jesus foi o jeito da gente conhecer Deus. Foi o jeito dele nos salvar. Esse foi o nascimento de Jesus. O cristianismo não é um grande profeta ensinando a chegar a Deus. O cristianismo não é um grande profeta ensinando a chegar a Deus. Cristianismo é Deus se despindo de toda a glória para vir aqui na terra e se revelar a nós. Cristianismo é Deus se despindo de toda a glória, esvaziando de si mesmo para se revelar a nós. Isso é cristianismo. Esse é o Deus que nós servimos e acreditamos. Amém? Não é um ritual. Cristianismo é o céu na terra. Esse é o cristianismo, é o céu na terra, o céu descendo na terra e a gente aprendendo a viver aqui. Ao final, para encerrar, ao terceiro dia Ele ressuscitou. Por que Ele ressuscitou, queridos? Ele ressuscitou porque Ele é Deus
Ele ressuscitou para nos dar vida, vida em abundância. Ele ressuscitou para nós termos o Espírito Santo, a gente ter o livre acesso a Ele. Amém? E para mostrar que é capaz de uma pessoa nascida de uma mulher, pessoa ali que teve todas as aflições, vencer o mundo. Por isso que Deus implantou essa semente na vida de Maria, para mostrar que é possível a gente caminhar, mesmo com aflição, mesmo com dificuldade, sem ter nenhuma marca, sem ter nenhuma dor ali, nenhuma perda, porque ele participou da história, porque Deus é vida e Ele veio para nos salvar. Ele quer se relacionar com cada um de nós. Amém? Ele não quer que a gente leia a Bíblia, a gente seja intelectual. Não. Ele quer que a gente tenha relacionamento com Ele. E para isso, a gente precisa crer e construir uma vida nele. Crer é mudar o alicerce. Crer é mudar o alicerce. Sabe o alicerce? É você mudar esse alicerce, você crer, é você mudar esse alicerce e você vai ser sustentado. Amém? Muda o alicerce. Se você quer se firmar a Deus, muda o alicerce que está em você. Por isso que há transtorno quando a gente muda o alicerce. Olha a vida de Maria e José. Não houve transtorno? Houve. Mas o que aconteceu com a vida de Maria e José? Houve uma grande transformação. Então, muda o alicerce. Viva o conceito de Jesus em você. Amém, queridos? Deus nos ama incondicionalmente. Ele não ama a gente com condição. Se eu fazer isso, Ele vai me amar mais. Não, Ele nos ama incondicionalmente. Ele ama o pecador. Ele ama ali a pessoa íntegra. Ele ama. Ele nos ama incondicionalmente. Porque Ele nos amou primeiro, que Ele deu o seu único filho por cada um de nós. Ele abriu mão por cada um de nós. Queridos, a partir do momento que Jesus veio aqui na terra, nós passamos a não ser mais órfãos de pai. Nós éramos criatura de Deus. Hoje nós temos um pai, que é o nosso Deus, o nosso Salvador. Porque Jesus nasceu. Porque Jesus deu a vida por nós. Amém? Glória a Deus. Queria pedir para vocês ficarem em pé.